Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos para a nossa aula de banco de dados. Hoje a gente vai falar de join, right join, left join, full join, inner join, todas as palavras que vocês já devem ter escutado algumas vezes em banco de dados. A gente vai falar um pouco sobre elas hoje, tá? Então nós vamos continuar usando a base de exemplo que a gente usava anteriormente, que é a base que simula uma empresa com seus empregados, dependentes, órgãos e devidos cargos. E uma imagem muito significativa quando a gente fala sobre join é essa aí. A gente tem o left join, ali na primeira, a gente tem o right join, a gente tem o inner join e a gente tem o full outer join ou outer join, essa última opção. Ela varia a forma de nomenclatura dela ou a existência dela, dependendo de SGBD para SGBD, tá? Quando a gente mostra primeiro essa imagem, a gente já começa a ter uma primeira ideia. Então, a primeira imagem, ele não tem cabelo, mas tem barba e bigode. Na segunda, ele perde a barba, mas ganha cabelo. Na terceira, ele só tem o bigode. Na quarta, ele tem tudo, cabelo, barba e bigode. Passando por uma figura, quando a gente demonstra conjuntos e a gente traz essa forma de representação da matemática, a gente tem uma ideia um pouco melhor. Então, a gente tem a tabela A e a tabela E. A tabela B, desculpa. Ou seja, a tabela da esquerda e a tabela da direita. Quando a gente fala de left join, a gente vai trazer o que está na tabela da esquerda, ou seja, a tabela a interseção dela com a tabela da direita e nada da tabela da direita. Quando eu falo de right join, eu vou trazer o que tem na tabela da direita, a interseção da tabela da direita com a tabela da esquerda e nada da minha tabela da esquerda. Quando eu falo de inner join, eu vou trazer apenas o que existe de interseção entre a tabela da esquerda e a tabela da direita. Quando eu faço um full join, eu vou pegar tudo que tem numa tabela e tudo que tem em outra tabela e vou representar. A gente pode também ter a mesma demonstração quando a gente está namorando, né? Inicialmente, esse select talvez não faça sentido, mas ao final da aula, a gente pode voltar nessa mesma figura e entender totalmente. Tá? Ou seja, ele está dando um select na primeira opção, ela está lhe dando um select water from coconut, where water is not null. Ou seja, ela está tomando água do coco enquanto tiver água. Ele não. Ele está tomando a água do coco, mas ele está dando um join do que tiver na boca dela. E aí ele vai absorvendo essa água de coco. Tá? Vamos lá. Como é o nosso comando básico? O nosso comando básico ele é dado pelo select, o nome das colunas que a gente quer ter, from, o nome da tabela que a gente quer ter, o tipo do join, que está listado aqui embaixo, tá? O nome da tabela, onde a coluna foi igual a outra coluna em outra tabela. Os tipos de join são left, right, inner e full. Poxa, mas ficou confuso? Vamos fazer rapidinho para a gente poder pegar um exemplo. O left join primeiro. Quando eu digo left join, eu quero dizer para o meu SGBD para comparar, então, os valores da esquerda com os meus valores da direita. Seria como falar, compare os valores de empregado com os valores de dependente. Lembra da minha figura que eu mostrei naquela primeira imagem, naqueles conjuntos, tá? Então, olha só, vamos trazer ela de novo. Eu pego select asterisco, ou seja, eu vou trazer todos os campos, from empregado, a minha tabela da esquerda, left join dependente, a minha tabela da direita, e aí eu preciso dizer para o meu SGBD quais são os fatores que vão cruzar as duas tabelas. O que vai gerar interseção? Qual é a minha informação de interseção? Ele vai comparar pelo quê? Pela matrícula. Então, na tabela empregado, que a gente chamou de E, a gente chama a matrícula de E.matrícula, e lá na tabela de dependente, a matrícula é matrícula empregado. D.matrícula empregado. O que eu vou trazer? Eu vou trazer todas as informações de empregado, mais a interseção que eu tenho entre empregado e dependente. Vamos puxar o exemplo prático? Vamos lá para o meu PHP MyAdmin e vamos rodar essa... Opa, cliquei em pesquisar. Que burrinho. E vamos fazer essa SQL aí para a gente poder rodar. Então vamos lá. Select, o PHP MyAdmin vai ajudando e vai soprando. Asterisco, from empregado e eu vou rodar o quê? Opa, falta um enter.
left join. Onde que eu vou dar o join? Dependente, vou chamar de D, que acabou ficando E de novo. Vou chamar de D, onde o quê? O E ponto matrícula foi igual ao D ponto matrícula empregado. Ok? Agora a gente tem o nosso comando SQL. Vamos mandar executar? O que eu tenho no meu resultado? Qual que é o resultado que eu obtenho? Eu obtenho tudo que eu tenho na tabela de empregado e a interseção que eu tiver com a minha tabela de dependente. Vocês podem perceber que eu tenho o quê? Eu tenho empregado sem dependente. Porque se empregar, isso aqui só está na minha tabela A e não existe na minha outra tabela ou não tem interseção. Eu tenho o quê? A Neuza, ó, ela tem esse dependente e tem esse dependente. Left join. O comando seguinte é o meu right join. O right join é exatamente o contrário do left join. Eu vou analisar agora os valores da direita e vou comparar com meus valores da esquerda, tá? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente troquei onde estava escrito left e coloquei right. Agora, eu vou pegar todos os registros da tabela da direita mais a interseção com a tabela da esquerda. Só trocando a palavrinha ali. Vamos rodar de novo. SQL. Eu já tinha copiado, vai ficar fácil. Eu vou escrever right ao invés de left. Vou mandar executar. E agora o que eu tenho? Eu estou me baseando nos dependentes. Eu vou trazer os dependentes e a minha interseção com o empregado do lado de cá. Eu não posso ter dependente sem empregado no meu relacionamento. Então, obviamente, eu não vou ter ninguém nulo do lado de empregado, como eu tinha antes, porque eu poderia ter empregados sem dependentes, tá? Left join, a interseção da esquerda com a direita. Right join, da direita para a esquerda. E o outro, o inner join, onde eu vou ter o quê? Onde eu vou pegar a interseção dos dois. A gente tem várias variações para o join, né? E aí, o inner join é aquela que vai me manter só a interseção. Então, agora eu quero saber só quem está dentro da interseção aqui que eu estava exibindo. Então, novamente, eu vou apenas trocar a palavra que agora há pouco estava right e vou escrever inner. Vou voltar lá para o meu MyAdmin. De left, eu escrevo inner e eu vou rodar. Agora eu só tenho a minha interseção. Ora, professor, mas ficou igual o que você tinha rodado no right. É claro, a minha relação dizia que todo dependente tem que ter empregado. Se eu tivesse uma quebra na minha integridade referencial, onde, por exemplo, eu conseguisse quebrar ou deixar lixo numa tabela ou deixar dependente sem empregado, o meu right teria dado erro, mas ele não deu. Então, devido a essa integridade referencial e a modelagem que eu tenho, o resultado que eu tive do meu right join é o mesmo resultado do meu inner join, ok? Passamos o inner join, a gente vai falar do full join. O MySQL, ele não implementa o full join. O SQL Server sim. O full join vai dizer para o meu SGBD para analisar os valores da direita e os da esquerda, retornando tudo que eu tiver, independente de ter aquela interseçãozinha no meio. Eu vou trazer todo mundo. Lembra da minha imagem lá? A última eu tinha todo mundo colorido de rosa. Então é o meu full join. Olha ela aí de novo, ó. É a junção do meu left com o meu right join, tá? Como é que eu faço, professor, se no MySQL eu não tenho a figura do full join? A gente vai usar um comando chamado union, tá? Ele é usado para unir resultados de duas consultas diferentes. Basicamente, o union permite que a gente faça diferentes consultas e una esses dois resultados. Mas é preciso ter em mente critérios importantes para se rodar o union. O union não é um comando simples de se rodar. As consultas nas seleções, elas têm que ter o mesmo número de colunas de resultado, tá?
As colunas devem estar na mesma ordem e as colunas devem ser do mesmo tipo, ok? Vamos lá. Dividir o union em dois comandos, o union e o union all. O operador union, ele executa o equivalente a um comando select distinct no seu resultado final. Distinct já foi ensinado anteriormente. Ele combina o resultado de duas queries e elimina linhas duplicadas. O operador union all, ele tem a mesma funcionalidade do meu operador union, porém ele não executa o distinct no resultado final. E aí ele apresenta todas as linhas, inclusive se eu tiver linhas duplicadas. Vamos pegar o mesmo comando e recriar ele. Então primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai selecionar o nome e o salário de todos os empregados que tenham o nome igual a Glaucio Viegas. Vamos lá. Abro o SQL. Vamos apagar o que ele já tinha e vamos lá. Vamos sozinho. Select. O que é? Nome, vírgula, salário. From empregado. Opa. Where nome foi igual a Glaucio Viegas. Ah, professor, ó, o professor digitou errado aqui é vírgula, hein? Podemos colocar o alias? Podemos colocar o alias, ó. E.nome, E.salário, E.nome. Executei, e aí eu tenho quem como empregado? O Glaucio Viegas, ok? Vamos evoluir agora. Agora a gente vai selecionar todos os empregados que tiverem salário maior que 2.000. Vou apagar esse pedacinho aqui. Salário maior ou igual a 2.000, né? Maior ou igual a 2.000. Ó, ele trouxe todos esses resultados. Ele trouxe a Neuza, a Salvina, a Vanessa, o Glaucio de novo, a Márcia, o Chico, o Geraldo e o Saul. Todos eles têm salário maior ou igual a 2.000. Vamos aplicar um union entre os dois. Vamos pegar o primeiro comando que a gente rodou, vamos aplicar um union e vamos pegar o segundo comando que a gente rodou. Bora lá. Esse foi o meu primeiro comando. Eu vou escrever o meu operador, union, e vou rodar o meu segundo comando. Estava copiado aqui, facilita a vida do professor, né? Maior ou igual a 2.000. Qual o resultado que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o que eu tive na minha primeira consulta, que era o Glaucio Viegas, mais o que eu tenho na minha segunda consulta, que também tinha o Glaucio, tá? Vamos executar? Então, o que eu tenho? Eu tenho o Glaucio, a Neuza, a Salvina, a Vanessa, a Márcia, o Chico, o Geraldo e o Saul. Eu apliquei um comando union. Eu posso aplicar um comando union all. Eu copiei. E vai trazer o quê? A mesma coisa, mas repetindo o Glaucio. Lembra? O meu comando union, ele faz um distinct. Ele eliminou o Glaucio que apareceria duas vezes. Quando eu rodo um union all, eu tenho o Glaucio Viegas repetido aqui. Nossa, professor, que loucura. Tá legal. Mas o que acontece? Como é que eu ordeno esse comando? Ah, agora a gente tem um segredinho, um pulo do gato, tá? Vejam que quando eu rodo um comando union, o resultado que eu tenho é o resultado como se fosse uma consulta. Eu tenho o comando e vou rodar ele novamente, ó. Olha aqui embaixo. O Glaucio, nome, salário, salário. Neuza, nome, salário, salário. Então, o que eu faço? Truque. Select, asterisco, ou seja, eu vou selecionar tudo que eu tiver dentro da minha consulta. Aqui dá erro na consulta do professor. Vou criar, ó, vou até deixar os parênteses quebrados aqui. E vou mandar ordenar por nome, por exemplo. Dou um nome para ela
e ordeno pelo nome. Agora eu ordenei por nome. Ah, professor, eu quero a mesma coisa ordenada por salário. Ordenada por salário. Eu transformei o meu union como se fosse uma subconsulta e rodei. Aqui no PowerPoint a gente tem a mesma coisa, ó. Select se for empregado, join dependente, query matrícula empregado foi igual a empregado. Ok? E aí a gente consegue criar um full join usando os joins também. Mais um corte. Rodamos o union all. A gente pode usar o join mais o union, criando um full join. Olha a diferença que a gente tem agora para essa SQL. Eu seleciono tudo que eu tenho empregado, dou um right join do que eu tenho independente, onde meu empregado foi igual ao dependente, a matrícula foi igual ao outro lado, e do outro lado, no comando abaixo, eu dou um right join. O que eu vou ter de resultado nessa maluquice? Vamos pegar essa maluquice e vamos rodar lá, ó. Qual que é a minha louca SQL? Eu dou um select, asterisco, from empregado, vou dar um... Opa, faltou enter. Empregado é right join dependente de, onde o e.matrícula foi igual ao d.matrícula empregado, tá de um lado. Do outro lado, eu vou ter a mesma coisa num left join. Vou aplicar um union aqui no meio, ó. Deixa eu dar um enter para ficar bem separado. Os dedos do professor estão batendo em outra tecla. Apliquei os dois, qual vai ser o meu resultado? A junção do que eu tenho aqui com o que eu tenho aqui. Então ele pegou, ó, empregados que não tem dependente. Se eu der um union all, ele vai dar um union do meu join. E aí, obviamente, ele vai replicar, ou seja, ele vai duplicar, na verdade, alguns resultados que já tinham, tá? Então, esse é o nosso material sobre a parte de joins. A parte de joins vai ser bem importante do trabalho que a gente tem de vocês, o trabalho sobre a imobiliária, porque a gente vai criar várias consultas fazendo joins no resultado que a gente tem da imobiliária, beleza? Espero que dê certo esse formato de estar gravando aula. Se der tudo certo, a gente faz as outras aulas gravadas também.